Olá, amigos da TV Santa Maria. Mais uma vez hoje no nosso programa Frente a Frente, falando uma vez, sendo repetitivo aqui, né, sobre o nosso maior problema que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, que é a pandemia do coronavírus. E hoje temos como convidado, mas vamos falar uma expectativa um pouquinho mais positiva sobre o assunto, né? Então, por isso que nós temos hoje como convidados do nosso Frente a Frente Falco, secretário de Desenvolvimento Econômico pela Prefeitura, e o Ademir, né, que é presidente do nosso Sindloja, né, e também faz parte do corpo, né, de representantes da FEComércio, né, Ademir. E então vamos falar, vou começar, se o Falco me permite, pela visão empresarial, né. Semana passada estávamos aqui conversando com o Guilherme Cortes, né, do chefe do gabinete do prefeito, e com a Marli Rigo, do CDL, e vou tentar repetir a mesma pergunta que eu fiz para a Marli, né, para o Ademir hoje, para que tu faça para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, como é que está o cenário na questão da perspectiva, o lado empresarial, vendo toda essa questão do que está sendo feito, né, na questão das perspectivas econômicas, né, eu queria ser mais otimista, né, mas a gente sabe que a gente tem que falar na questão das reduções de faturamento, demissões, etc., tudo que está acontecendo. Que tu me faça um breve resumo da opinião empresarial sobre o que está acontecendo, principalmente para o nosso lado aqui de Santa Maria, né? E depois vamos, como o nosso programa é frente a frente, né, vamos ver o que o Falco pode nos dizer, corroborar com aquilo que pode ser feito para o nosso cenário futuro. Ademir. Ufa, que bom que tu me falou, porque me dá a oportunidade de falar de barriga do balcão, né? Porque eu ia pedir para ti me passar um mediador, já que eu estou diante de dois economistas, eu sou um empresário de barriga do balcão. Assim, ó, não tem como a gente... empresário é otimista por natureza, tá? Mas a gente não tem como deixar muito claro que as perspectivas elas são bem ruins, bem difícil, muito complicado. A gente tem que discutir, sim, bastante esse tema, porque lá na FEComércio, a gente, quando começou esse trabalho, a FEComércio foi a primeira entidade que dentro do SESC tem um corpo da área de saúde, né? E eu acho que a primeira entidade que montou um protocolo de saúde, de proteção do trabalhador e dos clientes enfim, da sociedade foi a FEComércio, e entregou para o governador bem antes das medidas serem tomadas. Acho que todas as medidas de segurança que tem, caso que o governador não quis tomar, porque ele não quis, porque nós montamos um protocolo, foi passado para todos os Sindlojas e as 111 sindicatos patronais das várias áreas que a FEComércio tem associados, na parte de varejo, atacado, serviços, gêneros, enfim, todos esses setores, turismo, que hoje é talvez o setor mais afetado que tem. Todos nós recebemos esses protocolos de segurança bem antes, para que a gente pudesse proteger os nossos trabalhadores, proteger os nossos clientes, que se sabia que viria os estudos que a FEComércio vinha fazendo dos países bem mais avançados do que nós, que estavam sendo bastante afetados com diferentes formas do atingimento das pessoas. Alguns países que atingindo só pessoas acima de 65 anos, 70 anos, outros com pessoas mais jovens, e se percebia então que ele iria chegar de forma que ninguém saberia como chegaria aqui no Brasil, e como a gente realmente está vendo que no Brasil ele chegou de forma diferente, né? A nossa média de pessoas afetadas e contaminadas pelo coronavírus, que é baixa pelo tamanho da nossa população, é jovens, e talvez isso demonstre o número baixo de mortes que nós temos, apesar de aparentar um número gigantesco, ele é baixo, ele representa menos de 0, os estudos, eu acho que o Falco, talvez por ser economista, tu também, deve ter acompanhado esse estudo que a Universidade de Pelotas fez. Ele está demonstrando que dá 0,0
0,16%, 0,11%, 0,12%, as duas pesquisas de mortes das pessoas afetadas, não estou dando comparativo de população, de pessoas afetadas. As pessoas contaminadas, o índice de morte é 0, qualquer coisa. Então é bem baixo, apesar de aparentar um número grande de mortes pelo tamanho do Brasil. Então, diante dessas perspectivas, então a FEComércio ela preparou todo um cenário de organização dos lojistas, e é por isso que eu aqui em Santa Maria talvez tenha sido uma pessoa vista como um poder público, meio com uma certa antipatia, por ter sido o que mais questionou, e porque nós desde o início apresentamos um protocolo de segurança para nós não fechar o comércio. Aqueles primeiros 15 dias que nós fechamos, depois virou em 30 com o decreto do governador, poderia ter sido iniciado desta forma, né? Então, a perspectiva, assim, de maneira geral, o retorno 30 dias depois da parada, o que se percebeu? A cidade, a circulação das pessoas é quase que normal, todo mundo respeitando os protocolos de segurança, usando máscara, se cuidando, mas as vendas, os serviços não estão acontecendo, né? O momento é muito ruim. As pessoas estão exageradamente amedrontadas pelo volume excessivo de negatividade da mídia. A grande mídia amedrontou muito a população. Bom, se for analisado pelo lado do número de pessoas atingidas, talvez isso tenha sido positivo, porque nós tivemos de repente a pandemia foi contida em função disso também. Mas nós não podemos negar que o Brasil é um país pobre, nós não podemos parar de trabalhar, nós temos que nos cercar de todas as seguranças possíveis e seguindo trabalhando, né? E é isso que nós temos feito dentro do Sindiloja, dentro da FEComércio, o Estado inteiro, a gente tem discutido isso. Nós não podemos negar o problema, nós temos sim orientar, como cidadão, como pai, eu tenho que cuidar da minha família, como empresário eu tenho que orientar os meus funcionários que levem para casa, para suas casas, todos esses cuidados. E como liderança empresarial, eu também preciso dar esposamento e fazer a defesa da continuidade do trabalho. Então é nesse sentido que eu tenho trabalhado, e eu vejo que a gente estava certo, e eu não nego, e eu não deixo de dizer que se eu tivesse talvez no lugar do prefeito, talvez eu tivesse feito a mesma coisa, né? Mas se nós tivéssemos adotado um isolamento vertical, com aquele projeto apresentado inicialmente pelo Sindiloja, de trabalhar com 50% do número de funcionários, todos os setores da indústria, inclusive o setor industrial também apresentou o mesmo protocolo através da Fieres, nós poderíamos ter seguido trabalhando e não ter tido assim, uma queda tão grande no faturamento das empresas, porque o retorno está sendo muito lento. Pois é. Só um detalhe antes de passar a palavra para ti, Falk, é que nós estamos ao vivo nas redes sociais, nosso programa, então estamos, além de estar gravando aqui, está ao vivo nas redes sociais. Falk, acho que o Ademir deu um recado do ponto de vista empresarial, né? E agora temos que ouvir, não que seja o outro lado, mas é sempre bom ouvir o lado público daquilo que se foi feito, se foi exagerado ou não, enfim. Eu acho que o Ademir falou muito bem no sentido de que a gente sempre tem que pensar, estar no lugar do outro, né? Se tu fosse o prefeito, se eu fosse o prefeito, o Ademir fosse o prefeito, nós também poderíamos ter agido dessa maneira ou de uma forma diferente, a gente nunca se sabe. A vida é feita de escolhas, né? Enfim, queria que tu também colocasse para nós agora aqui a questão da tua avaliação do que já foi feito por parte do nosso poder público local, né? E também, se tu conseguir, eu sei que é uma coisa muito de extrapolação, do que pode vir a acontecer, e agora com esse grau de dificuldade que o Ademir está nos apresentando, que nós estamos nessa segunda onda, que é a questão do emprego, da perda de renda, e também eu acho que vai ter perda de renda para os gestores públicos, né? Tanto municipal e estadual, né? E federal também. Então, como a gente vai lidar agora com essa outra realidade que vai ser tão... tomara que seja não cruel, mas também vai causar danos às famílias, às empresas, às pessoas em geral. Falk. Bem, primeiro é uma alegria estar aqui podendo fazer essa reflexão. Eu não vou ficar olhando para vocês, porque como nós estamos sem máscara, a gente está com um protocolo de segurança aqui, que é distanciamento adequado, mas também não podemos nos direcionar. Então, por isso, não estou me pondo em delicadeza
eu não olhar para vocês, eu estou olhando para as câmeras. Perfeito. Em função disso. Até um detalhe, né, para quem está nos assistindo, nós todos antes de começar o programa estávamos de máscara, a gente só tirou por questão da comunicação, o microfone, etc. O Ademir realmente deu um gancho muito bom, e eu fico à vontade em contrapor algumas coisas com o Ademir, porque nós nós conhecemos há muitos anos e sabemos que todas as posições são buscando o melhor para a comunidade, né? Obviamente que nem tudo nós vamos concordar, em muitas coisas vamos divergir, isso é da natureza, e eu acho que essa é a verdadeira política que tem que ser praticada, divergência com respeito e sempre buscando o melhor para todos. Eu até me permito abrir o gancho, né? Você questiona muito a questão ideológica. Lamentavelmente, depois que você criou a palavra governabilidade por coalizão, terminou com ideologia no Brasil. Então hoje o que nós temos que buscar no Brasil não é mais direita e esquerda, o que nós temos que buscar hoje é pessoas de bem querendo fazer as coisas certas e aceitando o contraditório, né? E o que é justo e o que é ético, e é nessa linha que a gente trabalha. Eu também não sou prefeito, mas posso dizer para vocês aqui a título de testemunho que estive desde o primeiro dia até esse momento à frente, junto com o grupo que tem feito as escolhas. Por que eu digo as escolhas? Tu, como economista, sabe tão bem quanto eu que o conceito da economia é fazer escolha para necessidades ilimitadas com recursos escassos. Muitas vezes a gente recebe alguma crítica justa por quem sente algum prejuízo, mas não tem como se colocar no lugar que não tinha as informações que nós tínhamos. Nós estamos enfrentando uma pandemia que já na sua origem, lá no seu setor mais científico possível, era totalmente desconhecida. Era totalmente nova as reações. E aí nós tínhamos que escolher um caminho. Qual era o caminho? Cautela para a proteção à vida. Cautela para nos garantir condições e tempo para a tomada de decisão com mais informação. Eu prefiro crer que, ao invés de nós julgarmos que as atitudes foram precipitadas e muito forte, que elas foram adequadas para nós chegarmos ao cenário que temos hoje. Para Santa Maria hoje ser uma cidade de destaque dentro do estado pelos índices que apresenta. Nós temos que celebrar isso, e isso vai nos dar condições, tanto para o Ademir quanto para a sociedade como um todo, se preparar. Eu vinha falando isso, o Ademir vai lembrar, nas reuniões que nós fizemos, o meu grande objetivo era nós convivermos com a pandemia. Nunca foi não ter situações de patologia em Santa Maria. Era como conviver dentro de um ambiente que nós sabemos que vai até setembro e que ele talvez se estenda por 2, 3 anos. Como conviver com essa situação. Em função disso foram tomadas as decisões. Num cenário complexo. Muitas vezes a gente percebe algumas críticas, mas nós temos que ter uma dimensão que envolve mobilidade urbana, que envolve segurança na sociedade, que envolve condições de atendimento. Esse foi o primeiro grande desafio. No dia 16 de março, quando começou toda a grande discussão, Santa Maria tinha, a nível de SUS, para atender coronavírus, índice 0 de leitos para atendimento clínico e 0 leitos para UTIs. Eu não vou entrar no mérito hoje, mas hoje nós sabemos que nós temos já 10 leitos no USM, 10 leitos no regional, mais 3 na UPA, ou seja, nós já estamos numa condição totalmente diferente para melhor em relação ao dia 16 de março, onde começaram a ser startadas as decisões de ir parando. E nós não paramos, esse termo vertical e horizontal eu acho ele meio delicado, porque ninguém sabe direito o que é. Nós optamos pela cautela e pela gradualidade. Nós paramos primeiro com a educação, depois com o comércio, depois com a indústria. Depois retornamos não na mesma ordem, porque aí nós já tínhamos mais informação e também tínhamos já o contraponto, né, de decretos estaduais, que nós tínhamos que regulá-los e não nunca para menos. Muitas vezes a gente até entende que poderia ter sido diferente, mas nós não tínhamos poder para isso. Mas eu entendo sim que Santa Maria fez as escolhas que era possível ser feita naquele momento. E não foi fácil. Eu posso dizer para vocês que eu estou com 51 anos, faço 52 dia 15 de maio. Os 30 dias que nós vivemos de
16 de março a 15 de abril, para mim foi ímpar. Eu nunca tinha vivenciado tamanha experiência na minha vida profissional, acadêmica e de comunidade, como pai de família, como pessoa que convive na comunidade. Tomar decisões onde a gente impacta na vida das pessoas, onde a gente sabe que leva prejuízo para alguns. Isso é de realmente testar toda a nossa condição de equilíbrio. Eu nunca me esqueço e até me emociono quando lembro, quando recebi o depoimento de uma pessoa que trabalha comigo, do quanto ela sofreu com uma decisão nossa. E a gente sabendo que tomou essa decisão, isso machuca. Mas nós tínhamos que fazer as escolhas. Eu não me arrependo de nada que foi feito. Acho que o governo tomou as decisões certas para aquele momento, diante das informações que tinha, com o ambiente que tinha, para chegarmos nesse momento. E aqui agora eu quero trazer a ciência econômica, mais uma vez para a discussão. Nós sabíamos que era legítima todas as reivindicações para manter as atividades econômicas. Que tu vai lembrar que eu sempre dizia, nós temos que tirar a atividade econômica da palavra e botar a atividade produtiva. Porque a atividade econômica, quando ela vem de pessoas que não transitam na economia, a gente remete à monetarização. Era o pagar ou não pagar contas. E isso é um risco muito grande. Então vamos falar em sistema de produção. E era isso que a gente reivindicava e veio produzindo. Onde é que eu quero chegar? Santa Maria, como em qualquer outro lugar, não existe emprego se não tiver demanda. Não existe demanda se não tiver renda. É um grupo de variáveis determinante para a geração de emprego. A demanda, além da renda, ela também acontece se tiver uma sensação de confiança, uma sensibilidade de crédito. E nós precisávamos construir isso em Santa Maria para que a população viesse também a voltar a conviver nesse novo normal que a gente tem dito muito. Nós não teremos mais uma Santa Maria, nós não teremos mais um Estado, um país e um mundo igual ao que era 15 de março de 2020. Nós teremos novas relações. Para mim, o meu ponto de vista, pautado pela ética, pela moral e pela sustentabilidade. Isso tudo chama-se credibilidade. Então nós precisamos também construir esse ambiente dentro de Santa Maria. Por isso que eu tenho certeza que foi importante as ações. Hoje, e o Ademir colocou muito bem, as lojas estão abertas, mas a velocidade da demanda não voltou. Porque existe agora uma situação alheia à nossa vontade, alheia a Santa Maria, que é a generalização no Brasil de uma mídia sensacionalista que está trazendo muita dor para a gente, quem olha jornal nos horários chaves, que é almoço, janta e convívio de família, não estimula ninguém a fazer nada. Isso para mim hoje é um desafio muito grande. Eu também fiz uma crítica que eu continuo acreditando. Para mim, Ademir, foi o grande equívoco na condução. Nós deveríamos ter a nível Brasil uma estratégia federal que desse o norte para os estados regionalizarem as suas ações e que os estados dessem o norte para os municípios tratarem as suas individualidades e as suas características muito internas. Vocês vão convir comigo que nós tivemos ausência dos dois governos maiores e os municípios começaram a tomar atitudes para tentar conter aquilo que tinha uma tempestade que nós estávamos enxergando, né? Então começamos a tomar. Isso sem dúvida prejudicou todo o sistema, né? Inverteu-se a ordem e aí os municípios começaram a tomar ações. O Estado veio, se vocês lembrarem, o primeiro decreto forte do Estado veio em 1º de abril. E a grande situação dramática de crise, ela começou em 16 de março. O governo federal entrou num embate interno que gerou uma instabilidade no Brasil inteiro. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não vamos levar para esse lado. Não estou dizendo que A ou B tinha razão, estou dizendo que o momento, a situação, criou uma instabilidade no país inteiro. E hoje mesmo com um comércio aberto, de forma que eu acredito que está sendo responsável, sim, os empreendedores estão sendo responsáveis, a população tem que contribuir mais. Eu penso que não cabe mais ao poder público, não cabe mais ao setor produtivo ou só para o cidadão, é um conjunto de responsabilidades. E eu até comento, e o Ademir, nós temos essa liberdade, o grande diferencial das empresas o consumidor não vai só onde tem preço e prazo bom, ele vai ir onde ele se sente seguro. Então esse vai ser um diferencial. Então nós temos hoje um ambiente interno
que remete à preocupação não só de pegar a doença. Isso é outro mito que nós temos que desmistificar. Não estão comprando porque tem medo de pegar o coronavírus. Não é verdade. As pessoas estão, sem dúvida, demandando menos pelo medo do sistema econômico. Do que vai ser daqui para frente? Eu vou ter salário garantido? Eu vou ter as minhas despesas básicas garantidas no seu suprimento ao longo do ano? Não. O que eu faço? Eu economizo. E quem me conhece sabe que eu sempre fui contra aquela divulgação de crises econômicas, da maneira que sempre acontece, que a gente acaba materializando a crise. Porque o que é materializar a crise? Se eu passo uma mensagem que vamos ter crise no final do ano, o que o cidadão faz? Se vai ter crise, eu economizo. Se eu economizo, aí eu materializo a crise. Porque eu termino com a circulação da moeda. Então, para resumir a nossa fala, eu acredito sim que a Prefeitura tomou as melhores decisões para o momento e para as informações que tinha. A questão de protocolos, eu sou um defensor desde o início. Vamos abrir, e o Ademir vai lembrar que na reunião que nós tivemos eu coloquei, pessoal, a questão não é vamos abrir ou não é abrir, é quando abrir, como abrir e quem vai abrir. Porque nós temos que saber o quando, temos que estar preparado. Como vamos abrir, protocolos de segurança, o próprio nome diz, são atitudes e ações que garantem segurança. Né? Quem é que vai fazer? O Ademir é comerciante, eu sou economista, tu é economista. Como é que eu vou fazer um laudo de sanitização? Um biólogo tem que fazer. Ele tem que dizer que na tal atividade econômica, se pulverizar de tal maneira, garante a segurança. Isso tudo precisava de tempo. Isso tudo, e ainda penso que pode ser bem mais aprimorado ainda. Mas nós estamos no caminho. Eu acho que Santa Maria é um exemplo positivo para todo o estado. A cidade do tamanho que ela está, que ela tem, e que me preocupa muito. Muitas vezes a gente escuta, a cidade pequena não está tendo nenhum caso. Mas se vier a ter, quem vai ter que atender é Santa Maria, porque é aqui que estão as condições de atendimento. Então tem toda essa complexidade de saúde, tem toda essa complexidade de logística. Outro, que é para mim passar a fala e não monopolizar, o Brasil, nós não podemos esquecer que ele é um país. Então muitas vezes nos é cobrado atitudes que não dependem só de um município. É diferente de uma relação com um país co-irmão, aqui como o Uruguai. Se o Uruguai fechar a fronteira, fechou. Não adianta Santa Maria, por exemplo, hoje a gente está vendo a região de Lajeado. Lajeado está com um índice muito alto. Não tem o que as cidades vizinhas fazer. Elas vão ter que torcer que essa doença não avance, porque tu não pode barrar um cidadão de Lajeado a ir a Venâncio, a ir a Santa Cruz. Então o Brasil, ele é um país. Então não podemos esquecer isso. Boa parte, eu estava vendo hoje os índices e as entrevistas, a doença está se movimentando em função das pessoas que se movimentam, isso é fato. Quem viaja é que está importando a doença, né? Então tudo isso cria mais um grau de dificuldade para te fazer de tomada de decisões numa gestão. Emprego, prometo a vocês que eu já passo a palavra. O município tratou a saúde e a segurança pública como prioridade até agora. A partir de agora nós estamos tratando exaustivamente a questão economia, dentro das nossas dimensões. O que hoje nós já mandamos para a Procuradoria? Um decreto que desvincula a nota fiscal de alvará, porque nós sabemos sim, é possível saber, que nós teremos um índice de desemprego e naturalmente algumas pessoas são os chamados empreendedores por necessidade, que vão buscar alguma atividade e que essa atividade tem que ser permitida. Também estamos finalizando um decreto que regra o comportamento de ambulantes e atividades no centro da cidade, para que nós mantenhamos a ordem e que isso seja formalizado. A economia formal não pode ser abdicada agora, porque é ela que garante o bom ambiente comunitário. Então nós estamos trabalhando, porque aí entra nessa questão, né, a desburocratização ajuda a conter o desemprego, ajuda. Outra questão é renda. Santa Maria, e eu escuto muito algumas críticas ao setor público, não vou entrar no mérito, a gente tem que cobrar muito qualidade do serviço público, mas Santa Maria tem uma virtude em relação às outras cidades, ela tem uma renda pública que mantém uma atividade econômica estável. Se nós tivermos dificuldade em arrecadação, como tu colocou, e vai ter, federal, estadual e municipal, e isso impactar em investimentos públicos e custeio público, com certeza aí Santa Maria vai viver um momento mais difícil. Porque eu sempre disse também, Santa Maria
não surfa nos bons momentos da economia rapidamente, como é a cidade industrial, mas também ela não declina tão forte, tão agudamente como a cidade industrial. Nós temos essa renda pública que mantém aquecido as vendas de todos os setores da economia. Né? Então eu penso que nós estamos no caminho. Essa relação nossa, ela também tem que ser valorizada. Nós temos uma relação respeitosa, poder público com todas as entidades. Não quer dizer que a gente está sempre convergindo, mas a gente consegue divergir com amor, né, Ademir? A gente consegue divergir muitas vezes, até dizer, eu não gostei do que você me falou, é um direito ter, mas é o que eu penso. E isso não aparece, isso não se mensura, mas isso também ajuda a manter uma cidade. Isso também é fundamental para uma cidade. Né? Esse respeito aqui da própria TV Santa Maria Jornalismo, levar esse jornalismo assim, de reflexão, que a gente não passa a mão nos problemas, mas também não valorizamos só os problemas. Eu tive uma reunião essa semana e a gente também está trazendo o Banco Imembuí para ajudar no financiamento desses novos empreendedores para a cidade que vão entrar no mercado. Santa Maria tem o maior banco, a maior cooperativa de crédito para quem tem cadastro frágil do estado. Né, que começou com 36 mil e hoje tem mais de 10 milhões de capital. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser utilizado. Né, e renda, como eu digo, tem que ter renda. Desvalorização e manutenção da renda, a gente, com dificuldade, nós vamos ter um cenário difícil, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Eu estou vendo a ansiedade do Ademir em responder, mas vou incluir uma pergunta. Então, dado todo esse cenário, essa avaliação que o Falco fez aqui para nós, da parte pública, né, Ademir, a gente sabe que hoje os números ainda estão indicando, claro, a gente vai precisar se aventurar mais ainda no mês de maio para ver o que aconteceu no mês de abril, mas nós estamos aí com perto de 4 mil, 5 mil demissões, né? Em média, redução. Não é oficial. Não é oficial. Por isso que eu estou oficial. dizendo que não. Mas vamos dizer assim, até tomara que seja menos, tá? Estou torcendo para que seja menos. Né? Tem esses porém que Santa Maria tem a questão da renda do serviço público, que dá uma certa garantia, mas nós temos que pensar, né? Se for realmente esses 4 mil desempregados, vai ter uma redução de renda, enfim, o lado privado, etc. E tem também a questão da redução de faturamento das empresas, né, Ademir? Essa é a mais perigosa. Essa que eu calculo que seja em torno aí de, vamos dizer assim, sendo mais otimista, vamos dizer que perdeu metade, 50%. Né? Alguns estão dizendo que em alguns setores foi até mais do que isso. Né? E aí, Ademir, o que fazer? O que a gente precisa fazer para essa retomada, essa nova economia que nós estamos surgindo? Como é que esse comerciante, esse prestador de serviço, esse lado privado pode, e o que ele precisa para a gente retomar esse emprego? Né? Vocês da classe empresarial, o que podem vir a fazer? Eu sei que nem tudo vocês vão poder fazer, vão precisar do ente público, muito mais do federal do que aqui do município, mas poderão fazer a questão do município ser partidário nesse sentido de fazer a comunicação, a mediação. O que fazer? Aqui, como o Falco falou quase o tempo todo aí, né? Viajou por Santa Maria, o estado e o Brasil inteiro, e mais alguma parte do mundo. Eu quero pegar um gancho lá mas não vai esquecer de responder a minha pergunta, né, Ademir? Me cobra. Mas eu não posso deixar de falar da parte política, porque o Falco, quando ele coloca, quase que lavando as mãos com relação à ação da prefeitura, a gente tem que olhar assim, ó, houve sim um ato populista de prefeitos e governadores, principalmente partindo, se pegar o caso do governador de São Paulo, mas alguns prefeitos também, o nosso também, não vamos dizer que não deixou de ser, de ser o primeiro a tomar, vou ser o primeiro a fazer tal ação. E nesse sentido foi o pecado, entendeu? Na ânsia de tentar ser o primeiro a tomar decisões importantes, acabaram não ouvindo as entidades empresariais que tinham muito a contribuir, ou até no caso de Santa Maria, até ouviram, mas esqueceram daquilo que ouviram, né? Não botaram em prática, não consideraram. Então, existe sim no Brasil, esse assunto de esquerda, direita acabou, mas existe uma luta pelo poder, uma guerra invisível de um grupo
ainda lá daqueles que estavam no poder e que saíram, e o que está no poder e que está com dificuldade de se comunicar de direito com o seu país, e no meio desses tem um grupo que sempre são parceiros de quem está no poder, mas que não estão conseguindo ser parceiro hoje, e também estão querendo ver a desgraça do país para voltar a ter comando, voltar a assumir posições dentro do país. Então, infelizmente, o Brasil não resolveu esta situação. Concordo com o Falck que um momento hoje o mundo já não vive mais de esquerda e de direita, mas o mundo vive sim, a esquerda e a direita era simplesmente uma forma de chegar ao poder, e isso não mudou. Isso segue no Brasil, é muito forte a situação de usar essa ideologização para chegar ao poder. Então, fique claro, isso houve sim, aqui também nós tivemos essa falha, na ânsia de ser o primeiro, na ânsia de mostrar que vai fazer, vai conter, se toma decisões precipitadas, que talvez fica mais fácil comentar hoje, porque naquele momento todos nós acatamos, né? Eu fui o primeiro, eu tive nas reuniões, eu estive pessoalmente num dia antes do decreto, eu estive lá, né? Eu e a Marli, mais o nosso jurídico, tentando mostrar que era possível sim manter aberto, só aplicar os protocolos de segurança, trabalhar com a metade da população, para evitar essa antecipação, porque 15 dias para nós era muito, imagina, depois veio mais 15, virou em 30 dias. Então, houve sim erros dos vários poderes aqui, eu diria que até o nosso governador talvez tenha sido assim, ele está até muito mais moderado dos próprios prefeitos do que os outros governos. Ele está tentando ouvir melhor agora, ele está aceitando mais as coisas, tanto é que ele flexionou, criou esse modelo de sinaleiras, que eu chamo de sinaleiras, para que tu possa te perceber como é que... Por regiões, sinalizando. Está corretíssimo, são coisas que têm que ser tratadas de formas diferentes. Então, posto isso, vamos lá para a parte a tua pergunta era sobre o que fazer, né? Veja bem o negócio, você fala em 4 mil pessoas demitidas, eu também concordo, acho que não é 4, mas vai passar muito mais disso, infelizmente, tá? Vai passar muito mais disso. O Falck, esses dias eu vi o Falck fazer um comentário sobre as empresas que uma empresa é obrigada a ter capital para se manter 30 dias parado. Mas ele sabe, e os estudos mostram, o Sebrae tem muitos estudos mostrando isso, que as empresas, que 80% das empresas quebram nos 2 primeiros anos, né? Isso é notório, conhecido de todos. E que os outros quebram ao longo dos anos seguintes. Então, é poucos que conseguem sobreviver. E Santa Maria, ela não tem uma economia sólida. A nossa economia ela é uma economia de varejo. A economia de varejo é o setor mais fácil de entrar, mas é o mais fácil de quebrar, porque a concorrência no varejo é extremamente elevada. E as pessoas, em Santa Maria, nós temos pequenos empresários. Esses pequenos empresários, eles não têm capital. É o dono que se ele precisa produzir aqueles 30 dias para também sustentar a sua casa. Ele é o empregado da empresa dele, como é os demais funcionários, que depende daquela renda para levar comida para casa. Então, isto vai gerar, muita gente vai fechar, vai desistir do negócio, ou porque ele não estava preparado economicamente, não fez reservas, ou porque não teve tempo de fazer reserva, e isso entra naquela linha das empresas mais novas, vai ser problemático. O que nós pensamos, estamos levando a nível de Estado? Existem muitas empresas que têm financiamentos, impostos atrasados, que ele refinanciou, que o governo diz que não pode abrir mão do imposto, né? Eu acho que o imposto novo não é o nosso problema, porque o imposto novo que nós estamos gerando, a gente está trabalhando. O problema é aquele que nós não conseguimos pagar no passado. Nós não vamos ter receita agora, se caiu 50% ou 60% da nossa receita, logo tu não vai conseguir pagar o teu passado, né? E isto, eu acho que o governo, isso nós estamos trabalhando a nível de governo, apesar dele dizer que não tem essa capacidade de deixar de abrir mão de receber as parcelas, não é verdade. Ele tem essa capacidade porque o governo federal está garantindo até o fim do ano, se eu não me engano, tudo naquele tinha de receita na média, ou seja, o Estado e os municípios vão receber os impostos dentro da média que eles vinham recebendo, ou seja, eles vão receber muito mais do que nós vamos gerar para eles agora aqui na ponta.
eles estão recebendo, pelo menos é isto que eu vi no decreto federal. Então, assim, se eles vão receber, eles podem sim também transferir isso para o empresariado para garantir emprego, para garantir, fazer com que o empresário, então, não pagando aquelas parcelas dos impostos atrasados que ele tem, ou algum financiamento, enfim, que ele possa, então, injetar recursos na sua empresa e manter os empregos funcionando. Que apesar de que isso funciona um determinado tempo, mas se o empresário vê que a economia não flui, ele vai estancar, porque ele vai acumular dívidas e vai acabar comprometendo, porque o empresário é isso, o empresário ele tem esse problema. Ele quebra, ele fica devendo e ainda compromete o patrimônio dele. Claro. Né? Então, são todas essas orientações que a gente tem passado através da FEComércio, que a gente tem que estudar muito caso a caso. Não existe agora não tem um modelo para passar. Inclusive, as situações que a FEComércio está recomendando, que ele tinha que pensar bem se valeria a pena ele botar o funcionário dele em suspensão de contrato e pegar ou reduzir, fazer redução, sim, ou se dentro da análise dele, se valeria ele fechar e parar e estancar o seu compromisso, suas dívidas. Então, é um momento difícil, a gente não está conseguindo perceber uma luz no fim do túnel. Outra situação, eu tenho recebido muita cobrança para que o Sindicato de Lojas leve para a FEComércio a ideia de cortar o salário dos funcionários públicos. Mas isso é simpático. Até porque se tu pegar o pessoal do poder da parte de cima lá, do judiciário, enfim, que tem um valor alto, beleza. Só que tem um detalhe. Agora imagine o seguinte, nós estamos vendendo pouco agora. Se cortar a renda das pessoas que são 43% na média, que são funcionários de CLT mais os funcionários públicos, em torno de 43% de pessoas que têm essa renda garantida, se nós reduzir a renda dessas pessoas, vai reduzir mais o consumo ainda, ou seja, nós vamos diminuir mais ainda a chance de recuperação, quer dizer, nós vamos ter vai ser mais lenta a nossa recuperação. Eu confesso para vocês que a pergunta que eu faço é para vocês dois, que são economistas, responderem, né? Porque é uma situação assim, bastante difícil para nós. Né? Assim, se me permite. Nós estamos... O programa está... Eu preciso... Claro, com certeza. Vocês dois vão ter os... Tá. Mas assim, nós estamos quase no final... mas o frente a frente de hoje foi bem diferente, foi bem frente a frente, né? Assim, opiniões e tal, mas que faz parte, claro, né, do objetivo desse programa e que faça que essa... Fique claro que eu sou um partidário do prefeito, eu trabalhei na campanha dele, ajudei a eleger ele e me sinto comprometido com ele, mas me sinto na obrigação de apontar erros. Claro. Sim, como representante do Sindicato. Assim. Mas, Falque, assim, nós estamos batendo. Então eu quero que tu já faça as tuas considerações finais. Tá, eu vou fazer. Eu gostaria de lembrar a questão econômica. 2 minutinhos, por favor. Primeiro, eu entendo o pensamento, eu aceito que as pessoas acreditem em algumas coisas, mas eu estou trazendo testemunho. O que o Ademir fala é um sentimento dele, mas não é o que aconteceu. As decisões não foram para ser o primeiro. O prefeito foi muito responsável e escutou essa equipe, que nós somos 5 secretários. Se o que o Ademir fala é verdade, eu me sinto também como quem falhou. Mas eu confesso que nenhuma decisão foi para melhorar a imagem. As decisões foram em cima do cenário que se tinha, as decisões foram em cima das informações e das expectativas. Os próprios protocolos de segurança que a gente fala, eles foram aperfeiçoados. Os primeiros protocolos de segurança não atendiam totalmente a segurança. Por quê? Porque as pessoas falharam, não tiveram boa vontade? Não, porque tudo era novo. Ainda hoje a gente está discutindo se pode experimentar uma roupa ou não. Mas aí eu sempre coloco a Ademir testemunha, tudo bem, vamos experimentar a roupa. Qual é a forma de sanitizar a roupa? Vamos pedir para um biólogo, entidades peçam para um biólogo um laudo. O poder público não tem perna para atender todos os setores da economia. Então, assim, eu refuto totalmente o juízo de valor, se for acertado ou não as decisões, eu acho que é legítimo. A dúvida quanto ao interesse, Ademir, eu te garanto que não houve interesse pessoal. Houve um temor muito grande de errar mais do que acertar, porque impactaria em vidas. Nós erramos, sim, erramos, mas eu quero crer que acertamos muito mais.
Se o cenário fosse o mesmo daquele dia, as decisões seriam as mesmas. Isso sim, eu fico muito entristecido se há dúvida quanto ao caminho das decisões. Eu sempre coloco, para eu que estou nessa função agora, coloque em dúvida sim a minha competência, coloque em dúvida sim a minha capacidade, mas não a minha questão ética, não a minha questão moral, não a minha questão de interesse à vida, porque isso não aconteceu. Isso eu te garanto, Ademir, se tu tem essa dúvida, não tenha ela. Pode acreditar na nossa conta os erros por escolhas erradas, por até talvez competência, mas não por interesse. Não se pode colocar interesse da imagem à frente de vida de pessoas, que também é através da economia. A economia também vai trazer prejuízo de vida às pessoas. Então, me perdoa até de não ir, eu gostaria de responder os outros temas extremamente relevantes que o Ademir colocou, principalmente o funcionalismo público. Nós temos que sim rever a missão do Estado. Qual é a missão do Estado? E recuperar algumas missões do Estado. Mas não vamos acreditar que o público não é necessário. Se tiver um problema de segurança, quem vai dar segurança pública é o Estado. Se tiver um problema mais agudo de saúde, quem vai estar lá é um servidor público do Estado. Todos os problemas agudos de uma sociedade, quem enfrenta é o Estado. Se o Estado está trabalhando mal, é outra reflexão. Se ele é ineficiente, ele exige muita energia, do setor produtivo, é outra reflexão. Mas não usar Estado é uma utopia. E aí é o que eu sempre digo também, nós temos que discutir sociedade através da ciência sociológica, ciência econômica, de todos os campos de estudo. Porque achar, eu tenho certeza que todo mundo acha que é o melhor, mas nem sempre acerta. Mas para finalizar, eu quero dizer isso. Enquanto integrante do comitê que fez todas as escolhas, podem ficar certo que as escolhas foram pautadas na ética, na moral e no humanismo. Houve erros? Só o futuro vai nos dizer. Mas eu ainda espero que a gente possa celebrar um maior número de acertos e um menor número de erros. Ótimo. Demir, suas considerações finais. Estamos com um tempinho. Rápido. É inequívoco que houve o acerto com relação à preservação de vidas. Só que também ficou muito claro, nosso número de infectados é o mesmo, desde lá do dia 15 de março ao dia, hoje, dia 7 de maio. 7 de maio. Então, assim, nós estamos com o mesmo. Então, isso também demonstra que a minha fala também tem razão. Faltou ouvir mais o empresariado. Era possível, sim, nós retardar o início do isolamento, acho. Era possível nós ter implantado esse isolamento que nós temos hoje, esse modelo de hoje, lá no dia 20. Isso é o que eu tinha levado na época e que eu insisto, deu certo o planejamento da prefeitura, tanto é que não temos mortes, isto é louvável. Mas nós também não teríamos mortes se nós tivéssemos implantado esse modelo, porque também nesse período que foi aberto não teve pessoas mortas e não aumentou a contaminação. Então, nesse sentido, assim, que eu digo assim, o comitê, infelizmente, ele é feito de pessoas que têm salários garantidos, que têm renda garantida, que não conseguem se colocar no lugar das pessoas que precisam produzir para se manter, botar comida no prato do dia a dia, seja o empresário, seja os seus empregados. Nesse sentido, eu acho que o comitê precisa ter mais voz ativa. O Falck é um empresário, desculpe, o Falck eu acho que é um empresário que está no comitê. Mas hoje o Falck ele não é empresário, ele está lá político. Né? Então ele precisa se comportar de acordo com o chefe dele. O chefe dele é o prefeito. Me permita te cortar. Eu tenho hoje capacidade pessoal de não fazer aquilo que eu não concordo. Não é eu respeito a hierarquia, sem dúvida nenhuma, a liderança do prefeito, mas eu não faria nada contra aquilo que são as minhas crenças e valores. Eu tenho empresa, eu tenho funcionários, eu tenho impostos, eu tenho aluguéis, eu vivo também essa materialidade da harmonia do setor produtivo. E te garanto, e eu tenho dito muito isso, dia 2 de janeiro de 2017, depois de assumir posse, meus filhos me fizeram só um pedido: não nos faça passar vergonha. Esse é o meu líder, esse é o meu balizador. Os meus patrões são aquilo que é a expectativa que a minha família tem. Como digo, vou errar, me cobrem, me punam pelos erros. A dúvida do caráter, do interesse, isso nos machuca. Isso nos faz rever até uma questão que eu defendo muito. Eu torço que do Partido PSOL até o Novo, peguei os dois extremos, estejam lotados de pessoas do bem,
pensando diferente, mas do bem. Eu me considero uma pessoa do bem, eu me considero uma pessoa que prega por ética e moral. Se é uma coisa que me incomoda e que me faz repensar a permanência no ambiente público, é essa desconfiança. Nós não fomos balizados por ordem de um prefeito que gostaria de ter uma melhor imagem. Nós fomos balizados por consciência. Eu não tenho meu salário garantido. Eu tenho um salário sim de secretário, mas tu sabe o quanto a gente perde numa negociação. Hoje, se eu negociar com uma indústria, talvez nessa negociação eu tire um proveito maior do que o salário. A gente abdicou disso por pensar, e é o que eu penso que me diferencia muito. Eu não entrei jovem na política para fazer uma carreira política e depender da política. Eu entrei no setor público sem depender do poder público, o que me dá autonomia para dizer disso eu não quero mais, isso eu não vou romper com a minha convicção, eu volto para casa. Meu maior castigo hoje é voltar para casa, cuidar da minha empresa e da minha família. Então isso seria muito bom. Mas eu quero te dizer e te pedir isso. Acredite, nos considere equivocados nas decisões, mas não bote em dúvida o interesse como moral e ético que não houve. Isso sim nos afasta. Eu quero ver um cara como tu na política, mas tu só vai entrar se tu tiver o respeito de uma comunidade. Muita gente do bem hoje não entra porque, e eu digo isso como defendo o funcionário público, muitas vezes quando você se anuncia como público, a crítica é tão forte que tu te envergonha da função, e aí o que tu faz? Te afasta. Fala que assim, em nenhum momento... Pessoal, está sensacional, a nossa audiência está lá em cima, mas eu preciso fazer o fechamento. Ademir, suas considerações finais, por favor. O Falque colocou como se eu estivesse dizendo que eles trabalharam antiético. Não, em nenhum momento eu disse isso. Eu estou focando na decisão errada e que o comitê ele ouviu pouco a classe empresarial. E ele é formado por pessoas que têm o seu salário garantido. Por isso que eu não estou dizendo que vocês têm por falta de ética em nenhum momento. Estou dizendo isso, e isso é um fato. Eu acho que a única pessoa da área empresarial é tu. E isso está errado. Deveria ter mais pessoas do setor empresarial para ser ouvido, né? Ouvido talvez, até para que a gente possa fazer a defesa aqui fora das decisões que são tomadas. Tá? Como eu disse, o futuro vai mostrar que houve acerto, mas também houve erro, porque nós tivemos aí um baque imediatamente negativo, hoje estamos retornando com 50% das vendas, com um número enorme de pessoas desempregadas, e vai aumentar, infelizmente. Vai aumentar por quê? Porque a pandemia ela vai bem mais longe, e não depende só de nós, depende de todo o contexto do país inteiro. Então, assim, o desafio que eu deixo para ti, Falque, agora deixa eu falar, não me tira a palavra de novo. Nós vamos ter que vir de novo aqui. Nós vamos ter que fazer outro programa. O desafio que eu tenho para esse grupo que fez essa proposta é que o que nós vamos fazer para recuperar a autoestima da população e a coragem da população de voltar a consumir, voltar a fazer a economia andar. Isso é um desafio que nós temos que construir juntos. Tá? Porque senão nós vamos, olha, assim, esse ano eu já nem considero mais um ano positivo, acho que é um ano que nós já perdemos. Mas nós temos que ver como é que nós vamos começar a construir agora para o 2021. Muito bem. Falque, eu sei que mas me permitam, mas eu vou ter que... Tá ótimo, que bom que vocês querem falar mais um pouquinho, mas prometo a vocês que nós vamos repetir aqui mais vezes no Frente a Frente, discutir a economia, que agora eu acho que é a segunda onda, né, que a gente entrou bem nesse ponto aqui nesse programa, né? O embate hoje foi bem acalorado, mas respeitoso. Isso é muito bom para quem estava nos ouvindo, porque houve acertos e desacertos, como tudo na nossa vida, e com certeza a TV Santa Maria vai repetir, continuar nessa temática, enfim, também discutindo sobre as questões do lado da saúde, mas também da economia, que é tão importante aqui para a nossa cidade. Agradeço demais aos dois convidados aqui, nossos aqui no programa Frente a Frente, e me despeço, né, dizendo que hoje foi realmente um programa frente a frente, onde teve discussões polêmicas, mas que foi de alto nível, né, com duas fontes um pouco, às vezes, contraditórias, mas que a gente aprendeu bastante e contribuiu para o debate que está acontecendo sobre a pandemia do coronavírus. Até uma próxima oportunidade.